Olá, você de casa, amigo telespectador, como acontece sempre, todas as quintas-feiras, programa Entrevistas, sempre com assuntos importantes para serem discutidos aqui através desse nosso canal, a NTV. Atendendo também a você, telespectador. A sua participação conosco é muito importante. Pode ser através do nosso telefone, 3821-4488. E nós, sempre com convidados especiais, hoje nós vamos bater um papo sobre finanças e economia. Fala-se muito em crise aqui no Brasil, mas como lidar com essa situação? Como lidar com esse momento tão adverso, com esse momento tão complicado da nossa economia? Por isso nós convidamos o economista Cícero Cambraia para bater um papo e dar-nos dicas aqui importantes sobre esse momento econômico que o Brasil está vivendo. Também vamos estar recebendo o pessoal da Igreja Assembleia de Deus, que faz um trabalho bastante interessante com detentos no presídio Sebastião Satiro, no nosso último bloco. Agradecendo mais uma vez aí o carinho, a sua atenção por nos prestigiar com sua audiência. Tudo bem contigo, Cícero? Boa noite. Boa noite, Edvar. Tudo tranquilo. E em ritmo aí de começar o ano com o pé direito, né? Opa, tem que começar com o pé direito, com o pé esquerdo, com todas as forças possíveis aí, porque eu tô falando, fala-se muito em crise, mas como lidar com essa situação tão adversa que hoje a gente está vivendo aí no nosso país? Então, é uma situação até um pouco diferente de tudo que nós já vivemos. Então, quando a gente imagina o ano de 2015 foi um ano que o Brasil não cresceu, ele reduziu. É um ano para se esquecer, né, na questão econômica? E o ano de 2016 vai seguir a mesma tendência de queda. Mas será mesmo, Cícero? Isso mesmo. Então, nós vamos ter 2 anos consecutivos de crescimento negativo. A última vez que aconteceu isso foi na década de 40. Então, se a gente for pensar as pessoas que estão vivas hoje no Brasil, provavelmente poucas pessoas viveram esse momento. Então, a gente não tem nem experiência para lidar com a situação. É algo assim um pouco atípico mesmo. Nós que vivemos aí um período ainda de ditadura, você, eu, pessoal, muita gente em casa, que convivemos muito com a inflação galopante. Recebia o salário aqui hoje, tinha que correr lá, tanto é que as casas tinham dispensa, né? Você tinha que correr, encher a sua dispensa, porque senão, se deixasse para comprar aos poucos, o seu dinheiro realmente não chegava no final do mês. Então, vão chegar a esse ponto de novo? Você acredita que vão chegar a esse ponto de novo de hiperinflação? Não. Essa situação está muito difícil de acontecer. Porque na década de 80 você tinha vários indicadores. Ou seja, cada segmento tinha o seu indicador de inflação. Então, cada um queria superar o outro para ganhar mais. E isso foi virando uma bola de neve. Aí chegou com o Plano Real e eles criaram um indicador que era o RV. Então, a partir desse momento, tinha um só. Então, hoje, se você pegar, nós temos aí o IPCA, o IGPM, mas nós temos poucos indicadores para gerar que os indivíduos comecem a passar para frente essa inflação. Então, é muito difícil disso acontecer. Agora, quando a gente pega uma inflação que a meta é 4,5% e ela atingiu 10,5%, aí você vê que tem um ponto de erro aí. Numa empresa, se a meta é 4,5% de redução e você o extrapola, o que acontece com o funcionário? Ele provavelmente vai ser penalizado. Aqui, quem é penalizado somos nós, consumidores, porque a gente acaba perdendo poder de compra. O ideal, então, seria se planejar, é isso? Mas aí cai naquela questão da famosa caderneta de poupança, né? Que tomou uma surra no ano de 2015 para outras aplicações, uma surra histórica. E aí, como é que faz? Então, a caderneta de poupança, que é algo sólido, que a gente conhece como uma das melhores aplicações, realmente em 2015. 8 e pouco por cento, se eu não me engano, no decorrer do ano todinho. Lembrando que a inflação foi de 10,5%. Então, quer dizer que ela não recompôs o poder de compra das pessoas. Então, não é uma aplicação que a gente indica no atual momento. E isso que tem que deixar claro. Enquanto a inflação foi em torno de 10%, 11%, a poupança vai perder feio. E então, a pessoa tem que procurar outras alternativas de aplicação.
Nós temos aí as nossas cooperativas de crédito aqui da região, que tem as aplicações muito boas, os bancos públicos, e que rendem em torno aí de 13% a 15% ao ano. Ou seja, você ainda tem um ganho. Então, a gente Além fala da de inflação, momento, né? e isso, nós temos aí, falando aí um momento de crise, mas tem oportunidades. A pessoa que tem recursos disponíveis, ela pode fazer aplicações financeiras e ainda no final do ano ganhar um recurso em cima dessas aplicações. Para isso, ela tem que buscar se orientar aí com economistas, com quem vive aí no meio, na área econômica para fazer isso? Um gerente de banco, é isso? E isso, não, o gerente de banco são pessoas excelentes para indicar esse tipo de aplicação, porque ela vai identificar o perfil, quanto que a pessoa tem disponível e principalmente se ela precisa ou não desse dinheiro no longo prazo. Então, vamos supor que ela vai comprar um título, né, que tem muito aí, eles falando LCI e LCA, que são títulos lastreados para agricultura ou então setor imobiliário, só que eles têm um prazo para você resgatar. Então, se a pessoa não souber e, de repente, 2 meses precisar do dinheiro, então não vai ser tão fácil ele, ou então rentável, ter esse tipo de aplicação. Aí no caso aí a poupança seria a melhor opção, né? Isso. Porque ela não tem a questão, né, dos impostos e tudo. Ela não tem retenção de imposto de renda, mas mesmo assim ela ainda acaba não sendo rentável, mas é uma boa oportunidade. Cai-se numa outra questão, Cícero. Ontem já começou aí a tabela do IPVA, né? Dia 13, Isso. vai e segue aí. Como é que a pessoa deve se planejar para essa situação? Tem IPVA agora, quem tem filho na escola já tem material escolar. Muitas pessoas aí ainda têm matrícula, escola particular, mensalidade, tem que pagar. Isso, o mês de janeiro é um mês um pouco difícil para as finanças pessoais, porque a nossa renda ela é a mesma, só que o custo nosso aumenta. Claro, como você disse, tem o IPVA, tem as outras taxas, né, o seguro obrigatório, depois vem as matrículas, material escolar. E, além disso, muitas das compras que são feitas no Natal, elas caem em janeiro. Se forem no famoso cartão de crédito, aí vence a primeira parcela agora. A primeira parcela. Então, a pessoa tem que se planejar. Por quê? Porque todo ano vai ser assim. Então, ao invés dela gastar todo o 13º, por que ela já não deixa guardado para fazer essas despesas no mês de janeiro? É planejar. Entendeu? Guardar um pouquinho todo mês? Isso, guarda um pouco todo mês. Nós já não falamos aqui que tem aplicações que rendem mais de 1% ao mês, está rendendo 15% ao ano. Por que então que ela não pega um pouco do salário dela e coloca nessas aplicações todos os meses programados? No final do ano ela vai ter o recurso disponível, mais os juros, para usar da forma que ela pretender. E qual que seria o percentual ideal para estar guardando para esse momento? Não tem valor. A pessoa, o ideal seria no mínimo 10% da renda. Ela gastar todos os meses. Gastar não, guardar 10%. Por quê? Porque no final de um ano ela vai ter economizado um mês de salário. Entendeu? Se ela guardar 10%. Entendeu a lógica? Se você guarda 10% todos os meses, ao final de um ano você tem um salário. Do jeito que está, se você tiver um ano de salário aplicado, é como se, o que vai render de juros é como se fosse o seu 14º salário. Imagina. Pensando dessa forma, aí você consegue, né, pagar o IPTU. Você gasta o 13º em dezembro e os juros do ano inteiro, que seria o 14º, você usa em janeiro. Então tem oportunidade, sim. Mas a poupança ainda é campeã, né? A gente está falando aqui que ela perdeu feio para as demais aplicações, mas ela ainda é a campeã de aplicação. Né? Para quem tem pouco dinheiro, investe na poupança. Só que isso está quebrando. Por quê? O que nós temos que entender é que todas as aplicações financeiras são garantidas até R$250 mil nas cooperativas de crédito e, se eu não me engano, até 350 mil nas outras instituições. Ou seja, quem tiver mais do que esse recurso, o banco, se acontecer alguma coisa, ele não vai ter a segurança. A poupança, então, não é tão diferente das demais. Mas e os riscos em relação à questão dessas outras aplicações? Então, o risco é mínimo. Quando você quando fala de renda garante, fixa... tudo bem. Faz uma renda fixa, o governo garante até esse valor que está fazendo, mas pode ter uma reviravolta ou não? Não, é muito difícil de ter isso, porque o nosso sistema bancário é muito consolidado, ele é muito forte
e o Banco Central monitora ele mensalmente. Então, eu já trabalhei no sistema financeiro, a gente sabe como que é. Mensalmente, o Banco Central pega relatório de todos os bancos do Brasil e analisa. Se tiver qualquer desvio, é quase que instantâneo a correção. Então, não tem esse perigo. No Brasil, O não risco tem. é nas bolsas, né? Então, mas se tem risco, tem retorno. Entendeu? O retorno quer dizer juros, quer dizer mais recurso. Mas aí já fica mais a questão do grande investidor. O pequeno investidor tem que buscar outras Aí alternativas. sim, Tem ele essa tem que diferenciação, buscar né? um profissional, alguma pessoa que conhece do assunto para investir em ações. Não é algo que você vai lá e decide, não, hoje eu vou investir 20 mil. Não, é algo que você tem que pensar mais de médio e a longo prazo. Bom, a gente falou aqui em relação à questão da inflação e a questão do planejamento. A inflação lá nas alturas, ela impacta muito a questão econômica também, né? Ela impacta porque ela retira o poder de compra das famílias. Então, nós tivemos recentemente o salário mínimo reajustado em 11,5%. Só que a inflação está em 10,5%. Quer dizer que a pessoa ganhou 1%. De ganho real. Seria o Isso. ganho real. Só que vamos entender o que é esse 10,5% de inflação. Esse 10,5% de inflação quer dizer que, na média, os preços estão crescendo a 10,5%. Só que dentro desse preço de 10,5%, nós temos os preços administrados, que são os preços que o governo controla, como água, energia, transporte e saúde. E alguma parte de educação. Também. E combustível. Então, o governo controla essa parte. E tem a inflação dos preços livres, que seriam os produtos que o governo não tem controle. Cesta básica. E isso, tem muitos produtos que a inflação foi acima de 15%. Entendeu? Ou seja, então, a pessoa ganhou 11,5% de reajuste, mas em alguns produtos teve um ajuste de 15%. Ou seja, ela perdeu o poder de compra. Ela não vai conseguir comprar a mesma quantidade de produtos com esse reajuste no salário mínimo. É isso que fica complicado para o brasileiro entender. Como é que ele vai sobreviver, às vezes, uma família de 4 pessoas, né? Marido, mulher, 2 filhos, com apenas um salário mínimo, tendo que fazer todas essas despesas de casa, né? E economizar e ter uma vida, né, razoavelmente tranquila. Nas minhas palestras eu sempre costumo a fazer um exemplo que as pessoas ficam até meio assim preocupadas, mas na região do Nordeste, 70% da população recebe até um salário mínimo. Não é um salário mínimo, é até um salário mínimo. Agora, e Bolsa Família. Isso. Agora imagina a pessoa viver com R$ 880, fazer toda a despesa de transporte, saúde, educação, alimentação, lazer. Então, E é fazer isso que a gente está comentando aqui agora, né, Cícero? É seguir as dicas, no caso, igual você está dizendo, que se preparar para esse momento adverso. Poupança, quem sabe, um outro tipo de aplicação, guardar um pouquinho todo mês, né? Isso. Nós estamos num momento que a pessoa deveria preocupar um pouco mais com o gasto. Então, o que ela deveria fazer é anotar. Ó, eu gasto que tanto com o supermercado. Quase ninguém faz isso. Eu gasto quanto com padaria, com combustível e começar a monitorar. Por quê? Porque às vezes uma diferença de 5, 10 reais é pouco. Mas se for 10 reais na semana, é 40 no mês. Vezes 12 é 480 reais. É mais de meio salário mínimo. Às vezes as pessoas não param para fazer essas contas. Né? Isso, não fazem. Então ela pensa, não, é R$ 2 a mais, então eu vou comprar, não tem problema. Mas esses R$ 2 ao longo de um período de 12 meses pode se juntar e ser um valor muito expressivo. Entendeu? Então, por isso que o primeiro passo seria a pessoa anotar todos os gastos que ela tem e comparar com a renda. Eu consigo comprar todos esses bens de consumo com a minha renda? Se conseguir, tá bom. Se não conseguir, ela vai ter que decidir qual desses bens que ela vai ter que deixar de consumir. Para chegar bem no final do ano, por exemplo, e poder se presentear também, né? Acho que ela merece comprar uma roupa nova, comprar um sapato novo, porque se presentear. Porque se ela não, se ela continuar gastando mais do que recebe, ela vai entrar no cheque especial ou então no pagamento parcial do cartão de crédito. Aí nós estamos falando terrível, taxa né? de juros de 7% a 12% ao mês. Então, fica muito mais complicado ainda, principalmente assim. para quem é assalariado, né? Fica assim. Porque ele tem aquela fonte de renda que é fixa.
a não ser que ele tenha que trabalhar à noite, buscar uma outra oportunidade para acrescentar a renda da família. Bom, o nosso papo está aqui gostoso, aqui falando de economia, com o Cícero Cambraia, mas a gente vai para um intervalozinho rapidinho. Já já a gente volta para continuar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui sobre economia, finanças, com o Cícero Cambraia. É um instante só. Muito bem, estamos de volta com você. Claro, o programa Entrevista, como sempre, às quintas-feiras, assuntos importantes, relevantes para discutirmos aqui no nosso programa. A gente estava falando agora há pouco, no bloco anterior, e vai continuar, claro, falando sobre economia com o Cícero Cambraia. Durante esse intervalozinho aqui, a gente estava conversando e você me disse uma frase interessante, Cícero, que ficou na minha cabeça, que eu até anotei, tá aqui, ó. O Brasil nunca esteve tão barato. Quem ouviu essa frase pela primeira vez fala, mas que é isso? Com a inflação nas alturas? Como pode? É possível? Mas o complemento da frase, o Brasil nunca esteve tão barato, mas não para os brasileiros, não para os... infelizmente. Tá. Mas vamos entender, em 2013, uma ação da Vale, eu vou arredondar os números aqui só para ficar mais fácil, era algo em torno de R$48, uma ação da Vale. E o dólar, na época, era em torno de 2,40. Entendeu? Então, quer dizer que o americano ele gastava $20 para adquirir uma ação da Vale. A ação da Vale, recentemente, está em torno de R$10 hoje e o dólar, R$4. Então, quer dizer que o americano gastava $20 para comprar uma ação, uma ação da Vale, hoje ele gasta $2,50. Ou seja, o Brasil e as empresas brasileiras nunca estiveram tão barata para quem ganha em dólar e euro. Mas para nós que somos brasileiros, ela se tornou cara. Isso ia atrapalhar o investimento estrangeiro no país? Não, pelo contrário, vai atrair investimentos, a não ser que se torne atrativo o país. Por quê? Porque tem recursos disponíveis no mundo. Só que eles pegam os indicadores. Um indicador deles é aqueles centrais de risco lá dos bancos. Eles consideraram o Brasil como que eles chamam de junk, ou seja, são especulativos. Então esses recursos não vêm. Vão desclassificando, tem umas agências que vai desclassificando o país. Mas isso atrapalha muito. Muitos aplicadores no exterior, eles identificam isso, porque sabem do potencial do Brasil. Porque o Brasil tem muitos recursos financeiros ainda, tem mão de obra disponível, tem matéria-prima. Então, o Brasil ainda é um país muito rico. Nós aqui estamos num momento de transição. E quem está com dinheiro nesse momento de transição pode fazer boas compras aqui no Brasil, com certeza. Bom, a gente falava dos hermanos, os argentinos, que também já viveram uma situação semelhante a que o Brasil hoje está vivendo. E eu vi recentemente que agora nesse período de verão, férias de verão, eles estão invadindo aqui o sul do Brasil, trazendo aí dólares, que quando trazem $1.000, por exemplo, fazem a festa, R$4.000 aqui no Brasil, comem, bebem, vão na praia, se divertem. Com certeza. E aí, essa situação foi parecida com o que eles já viveram no passado, né? Foi. Agora é o inverso. Agora é o inverso. É porque estão dando troco na gente. Até o último governo, eles consideravam assim, um valor fixo por pessoa para comprar dólar. Então chegou a ter um câmbio negro muito elevado lá na Argentina. Então, só para você ter noção, o câmbio oficial era 7 e na rua era 12. Entendeu? Aí, esse novo governo deixou livre. Só dele deixar livre, o câmbio já caiu lá. Então, ou seja, o argentino, a médio e longo prazo, ele vai recompor o poder de compra dele através da moeda local. E o Brasil, se continuar na mesma tendência, ele vai começar a diminuir a sua diferença com a Argentina. Vai ficar mais barato o argentino viajar aqui para o Brasil do que nós brasileiros irmos para a Argentina. Isso é um fluxo que, se tudo continuar do jeito que está, vai acontecer. Então, nós vamos ver, principalmente na região sul, os argentinos realmente ir lá nas nossas praias e gastando. Tomara que eles venham e gastem muito dólar, porque isso é receita para nós aqui, né? Então é muito bom. Bom, eu abri aqui para as perguntas no início do nosso programa. Eu quero até agradecer aqui, telespectador, ao Vanderlei, lá do Céu Azul. O FGTS retido pode ser utilizado em algum tipo de investimento?
O governo liberou, entre 2006 e 2008, se eu não me engano, a pessoa pegar parte do FGTS e comprar ações da Petrobras e de algumas outras empresas. Hoje eles não estão liberando isso. O ideal é a pessoa, se ela tiver um financiamento imobiliário, utilizar esse recurso do FGTS para amortizar na dívida. É uma excelente oportunidade. Porque o FGTS ele rende menos do que a poupança, é só praticamente o TR, se eu não me engano. E isso é em torno de 2,5% a 3%. Então, você deixa esse dinheiro lá, é um dinheiro que vai perdendo seu valor ao longo do tempo. Telespectador do Bairro Peluso é a Marli. Obrigado, Marli, pela participação. Ela está dizendo assim, está construindo um espaço de lazer nos fundos da casa, mas não consegue fazer tudo de uma vez. O melhor é fazer aos poucos ou juntar o dinheiro para depois fazer de uma única vez. Então, se ela fizer aos poucos, ela vai gastar um tempo maior. Agora, se ela conseguir arrumar o dinheiro antes, ela vai ter um poder de barganha com as empresas pedindo desconto. Então, pode acabar saindo mais barato. Por pagar à vista ali pode Isso, ela vai chegar lá, vai comprar o cimento, fala, ó, eu tenho dinheiro, vou te pagar à vista, você vai me dar quantos por cento de desconto? Ah, vou te dar 5, 7 ou 10, ela negocia. Então, pode ser... Se aquela loja X não der, vai no outro. Isso, pode ser que ela consiga fazer com recursos, com menos recursos, ou seja, mais barato. Então, acho que a dica seria essa. Guardar o recurso e durante esse tempo vai até gerando receita da aplicação, juros, e no final, assim que ela tiver um montante, ela sai negociando. Entrar no cartão de crédito, nem pensar, né? O cartão de crédito é muito bom, mas parcelar, aí sim a pessoa está numa dívida muito grande, que é 12% ao mês. Os juros são altos nesse caso, Chega né? a ser quase 300% ao ano em algumas situações. Fugir desses juros altos seria o ideal, né? Claro, porque senão nós não conseguimos pagar 300% de juros ao ano. É humanamente impossível, a não ser que a pessoa trabalhe em 3, 4 empregos todos os dias. Né? E o consignado? O consignado, então, ele tem uma legislação própria. Então, você não pode pegar mais do que, eu acho que é 30% da sua renda. Entendeu? Então, tem um máximo. E ele tem uma taxa de juros atrativa. Então, o que a pessoa tem que pensar é o seguinte, eu vou pegar esse recurso para consumir, eu não indicaria pegar um recurso só para consumo, não. Agora, se a pessoa for fazer um investimento, trocar um carro, né, fazer uma reforma na casa, aí sim vale a pena. Agora, imagina você pagar juros de 2% a 3% ao mês, só para gastar, né, ir ali no supermercado, comprar mais coisas, eu acho que não justifica. O ideal seria para fazer investimentos. Tem os compradores compulsivos que não aguentam, vão lá e compram, né? Porque enquanto o crédito ele existe enquanto está lá no banco. A partir do momento que você pega ele, se torna dívida. E a dívida tem que ser paga. Ai, não tem jeito, meu amigo. Não tem jeito, não. Tem que ser paga. Bom, nós estamos batendo um papo aqui com o Cícero Cambrai, já falamos aqui de diversos assuntos, mas principalmente dando dicas a você de casa, você telespectador, de como fugir, né, da situação complicada, endividar. Outra questão também, Cícero, que a gente poderia estar abordando aqui no finalzinho desse nosso bate-papo, é em relação à questão do desemprego. Hoje, 2015 foi a maior taxa de desemprego já registrada aí nos últimos tempos. Como lidar com essa situação? Você que hoje está desempregado, o que ele deve fazer para conseguir pagar todas essas dívidas que chegam agora no início de ano, né? Que a gente já citou aqui, principalmente material escolar, que esse aí, se você tem filho pequeno, não tem jeito de fugir mesmo. Né? Vamos entender o seguinte, a nossa taxa de desemprego está em torno de 7, 7,5%. Então, ela está muito elevada em relação ao que era, porque ela já chegou a 4,5%, 5%. Então, ela cresceu muito, mas ela já esteve em 10%. Então, nós ainda não chegamos em algo que seja crítico. Eu acho que 10%, acima de 10% de desemprego já é triste. Já pensou, cada 100 pessoas, 10 que estão em fase economicamente ativas, que poderiam estar gerando renda, quieta, sem receber nada, sem ganhar nada, sem gerar nada. Os cálculos preliminares é que este ano vai aumentar em 1 milhão de pessoas desempregadas. O que a gente tinha em 2015 vai acrescentar mais 1 milhão de pessoas.
Então, nós estamos falando que é menos 1 milhão de pessoas com poder de consumo. É por isso que Então, muitas pessoas vão para a economia informal, às vezes, né? Isso, a gente consegue ver claramente na cidade, quando você vai, depois das 5, 6 horas, você vê muita pessoa vendendo churrasquinho. São coisas que são feitas para acrescentar renda. Então, a pessoa que realmente perdeu o emprego, o que ela deve fazer? A primeira coisa é sentar com a família e cortar os supérfluos mesmo. Porque de onde que vai vir a renda para pagar isso, se ela não tiver? Aí ela substituir algumas mãos de obra. Por exemplo, se ela tem uma secretária em casa, às vezes ela vai ter que dispor dessa secretária e fazer o trabalho dela, porque senão quem que vai ter renda para pagar? Então ela tem que tomar a decisão de cortar custo e, ao mesmo tempo, procurar outras alternativas, como um outro emprego, ou então, às vezes, até se colocar em outra atividade enquanto ela acha que está adequado para ela. E começar a fazer isso dentro de casa, né? Tem que fazer. Economia de água, de luz e por aí vai. O dever de casa somos nós que devemos fazer. Não adianta eu vir aqui falar, mas quem tem que fazer é a pessoa lá no dia a dia. Ela tem que ter essa consciência, né? Tem que ter. Porque se não fizer o controle, a despesa vem. Se não for paga, aí a gente sabe, o nome vai para o Serasa, para o SPC, aí depois tem que renegociar. É complicado. Então, o melhor é reduzir o seu consumo mesmo, tirar os bens supérfluos na hora. Então tá bom, Noam. Eu quero te agradecer aqui, né, a sua presença, a sua participação. Nosso tempo, infelizmente, já está esgotando ali. E já de antemão, já te convidar para aqui, para a gente possa bater esse papo novamente aqui, para dar dicas aí pro pessoal de casa. Achei interessante, muito legal. Acho que é importante as pessoas, principalmente, terem consciência de que o suado e sagrado dinheirinho que ela ganha ali, recebe ali todo início de mês, né, deve ser gasto com muita parcimônia, né? Isso. Não, eu que agradeço aqui a participação, estou disponível sempre que precisarem. E é o que eu sempre digo, a pessoa deveria considerar o salário não o que ela ganha, mas o salário é aquilo que sobra para ela. Então, acho que fica aí um dever de casa para todo mundo, tentar descobrir quanto que está sobrando por mês. E se não estiver sobrando, vamos cortar. E gastar sola de sapato mesmo e pechinchar, né? Isso, nós estamos aí para isso. Nós temos vários supermercados, vários outros locais para consumo, então tem que pesquisar. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Cícero. Bom, daqui a pouquinho, no nosso terceiro bloco, nós vamos estar recebendo o pessoal da Igreja Assembleia de Deus, o William e também o Marcos Vinícius, pessoal que faz um trabalho junto ao presídio Sebastião Satiro e, claro, outros assuntos também relacionados à questão do trabalho de evangelização que é feito pela Assembleia de Deus aqui em Patos de Minas. Intervalozinho, rapidinho a gente volta. Estamos de volta ao programa Entrevista desta quinta-feira. Como prometido, nós estamos recebendo aqui o William Reis e também o Marcos Vinícius. Eles são da Assembleia de Deus Novo Tempo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Novo Tempo, que nesse domingo e segunda-feira estarão comemorando aqui, com várias atrações, é claro, além de preleções, o 6º aniversário de trabalho evangélico que é feito aqui em Patos de Minas. Tudo bem com vocês? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos falar um pouquinho desse trabalho. 6 anos, né? 6 anos de luta, muita dedicação em prol do povo de Deus que busca a sua melhoria espiritual, que busca a sua renovação, busca ter Deus no seu coração, né? Graças a Deus já está acontecendo o 6º aniversário da Assembleia de Deus Novo Tempo e nós desde já queremos convidar a todos para estar participando juntamente conosco ali dessa festa, que não é só para a Igreja Assembleia de Deus Novo Tempo, para toda a população da cidade de Patos de Minas. Igreja Assembleia de Deus Novo Tempo, que tem a sua sede na Rua Major Jerônimo, mas tem também congregações no Coração Eucarístico, na Avenida Brasil e também no Bairro Esperança, né? Isso, ali grande a demanda, né, do trabalho, onde também tem bastante pessoas que faz parte da Assembleia de Deus Novo Tempo. Então, nós colocamos uma meta de abrir uma congregação em cada ponto estratégico da cidade,
Coração Eucarístico, que já fica distante do centro da cidade, onde a nossa sede está localizada. No Jardim Esperança também, que já tem um grande espaço também da nossa sede. E na Avenida Brasil, que ali de frente o Lima, também que já tem uma grande distância. Então, para facilitar, né, para os fiéis, para os irmãos que fazem parte da Assembleia de Deus Novo Tempo, nós abrimos 3 congregações na cidade. Pastor William, vamos falar um pouquinho também do trabalho de evangelização que vocês fazem aqui em Patos de Minas, mas não deixando também de falar do aniversário. Principalmente a questão da Clínica da Alma, que é um trabalho fabuloso que vocês fazem com os detentos, né, do presídio Sebastião Satiro. Isso. A Clínica da Alma, ela, a pedido, né, de vários irmãos, nós iniciamos nesse ano de 2016 e esse trabalho está acontecendo somente um dia da semana, né, e na quarta-feira, e está sendo bênção na vida de muitas pessoas. Iniciamos ele agora no mês de janeiro, e já tem bastante participação, e já queremos deixar até o convite, você que precisa de um trabalho, um acompanhamento espiritual, a cura interior, ela é para você que é depressivo, opressivo, que tem problema com os filhos, né, no casamento. Então ela atende uma área, na verdade, familiar toda. Faz uma cobertura na família em todas as partes, espiritual, né, nos filhos, acompanhamento com o filho, no casamento. Então está sendo bênção na vida da população de Patos de Minas. Quero voltar a falar a respeito desse assunto, que eu conheço até um pouquinho desse trabalho que vocês fazem. Quero voltar aqui na questão do aniversário. Bater um papo aqui com o Marcos Vinícius também, que é presbítero, faz presente aqui com a gente. 6 anos de muito trabalho, mas que começa as comemorações no domingo mesmo. Eu queria que você falasse sobre o que vai ter no domingo, quais serão as atrações para que as pessoas, né, o pessoal de casa, possa acompanhar depois com vocês. Terá uma participação, né, dos irmãos, dos membros da igreja. Vai ter um culto mais voltado para este dia, né, para o aniversário da igreja, onde terá o preletores, os ministros da palavra, será mesmo locais de dentro da igreja, onde nós temos um campo muito grande, e ali dentro de grandes, né, preleitores da palavra do Senhor. E na segunda-feira acontecerá então o grande evento, né, o dia mais esperado nosso, né, 6 anos que a Igreja Assembleia de Deus Novo Tempo está aí, fazendo um trabalho, né, resgatando vidas, resgatando almas, resgatando ali os jovens, as pessoas que estão perdidas aí neste mundo, com a participação do Dedé de Jesus. É um grande amigo nosso. Pois é, por falar em Dedé de Jesus, a gente tem até algumas imagens dele aí, Adriana, por favor. Dedé de Jesus, que já esteve aqui em Patos de Minas, já fez preleções aqui em Patos de Minas. Realmente é um trabalho evangelizador através da música muito forte, né? Muito forte. A presença do Senhor, quando ele está ali louvando ali, ou ministrando mesmo a palavra, você sente impactado ali mesmo com os louvores dele, toca, mexe no coração, as letras das músicas dele, é ali que parece que alguém está falando com você, ele parece que o Senhor mesmo está falando conosco ali naquele momento, e ele é, assim como se diz, é bastante abençoado mesmo por Deus nesses louvores gospel, né? Todos gostam que ele louva, e ele vai estar aí fazendo essa participação conosco, né, nesses 6 anos que a igreja está aí, na segunda-feira, no dia 18. Além, é claro, de cantar magnificamente, ele também traz um exemplo de vida muito forte, né? Traz um exemplo de vida como homem, né, como homem mesmo, com marido, né, tem uma família linda, uma família que a gente sempre, né, vê através das mídias, através do Facebook, a gente acompanha sempre ele ensinando a nós que somos casados e até os jovens como se comportar, como se portar, né, diante da presença do Senhor e dentro de um casamento também. A participação dele vai ser no domingo? Na segunda-feira. Na segunda-feira. Ele vai estar aí o dia todo? Como é que vai ser? Ainda nós não sabemos se ele vai estar aqui no domingo à noite ou na segunda-feira. Creio que ele deve estar chegando aí na segunda-feira, na parte da manhã, para ficar aí juntamente conosco aí, almoçar conosco e
depois está, né, descansando um pouco até a noite, está iniciando esse trabalho juntamente conosco. Também ele vai estar fazendo uma pregação também, né? Vai estar ministrando a palavra, ele também é um bom ministro da palavra, tem uma ótima palavra, e estará ministrando a palavra do Senhor e depois louvando aqueles hinos abençoados que muitas pessoas aí, irmãos, conhecem, né? Uhum. William, o senhor falava agora há pouco em relação à questão de valorizar também as pessoas que estão diariamente dentro da igreja. Acho que isso é importante também. Aquelas pessoas que colaboram diariamente com a igreja, que vão, que realmente buscam essa palavra de Deus, vão ter preleções também com esses ministros, com essas pessoas? Sim, vai ter sim. Nós gostamos muito de estar usando, né, os irmãos de casa, a banda Novo Tempo também, que é uma banda bastante conhecida, né, aonde a banda Novo Tempo chega, ali a presença de Deus ela desce. Então vai ter a parte de louvor no domingo, vai ser um louvor gostoso, abençoado. E a banda Novo Tempo vai estar fazendo louvor no domingo e a ministração da palavra vai ser com os preletores da casa mesmo. E Deus tem usado bastante, né, os preletores, e eu creio que quem for no domingo vai sair cheio da presença do Senhor. Isso tudo vai estar acontecendo na igreja Novo Tempo da Major Jerônimo, é isso? Isso, da nossa sede da Major Jerônimo. Ela fica bem ali pertinho do Calil, da Seta, né? Fica bem pertinho ali. Para quem não sabe, então um ponto referencial fica ali. No domingo, a partir de que horas? Já está das 17 horas. Das 17. Isso. E na segunda-feira, que é o dia do aniversário da também igreja, nas 17 horas. Também a partir das 17 horas. 17 não, perdão, das 19 horas. Isso. Das 19 horas. Feito o convite, então, não só aos membros da Assembleia de Deus, mas também é um evento aberto ao público, isso, né? Isso, e eu acredito que vai ter bastante gente. Então você que vai, né, chega mais cedo para você pegar o seu lugarzinho ali, né, um lugarzinho bem aconchegante para você não ficar de pé. É verdade? Porque muitas das vezes a gente vai já acreditando que o seu lugar está esperando. Mas num momento, né, festivo desse, a gente tem que chegar bem cedo para ficar bem acomodado. Um momento festivo, mas vai ser de muita reflexão também, de muita oração, né? Isso. É o principal da nossa festa, é a palavra, porque é a palavra que cura, a palavra que liberta, né? O louvor é uma atração, mas a palavra mesmo é o que nós alimentamos, o que nós necessitamos no nosso dia a dia. Como a gente falava em relação a esse trabalho magnífico que vocês fazem lá no Presídio Sebastião Satiro, de resgatar vidas para Cristo. É um trabalho que ajuda em muitas pessoas, às vezes, que estão ali num momento difícil, né? Que eles perderam a luta para as drogas, para a criminalidade, mas que quando eles ouvem uma palavra amiga, a palavra de um pastor, a palavra de alguém da igreja, toca no coração e ele pode realmente buscar a Deus e melhorar a sua condição de vida. Nós procuramos conscientizar, né, os detentos, os irmãos que estão ali no Sebastião Satiro. Às vezes, por um contratempo, foi parar naquele local. Não quer dizer que muitas das vezes as pessoas olham com um olhar discriminando, né? Mas a gente tem que mostrar que eles têm valor, que ali eles estão pagando, que quando sai dali, sai uma pessoa já pronta para estar entrando na sociedade. Então a gente tenta conscientizar eles, né? Que há uma vida melhor depois daquilo, né? Isso, para não estar voltando para aquele local. E juntamente com os detentos, a gente já alcança também as famílias, onde a gente cada dia mais vai evangelizando e vai resgatando não só as vidas que estão ali, mas também toda a família. Pois é um trabalho interessante, porque não é só esse detento, a família está envolvida, tem que envolver toda a família também, né? Para que ele possa melhorar, né? E na verdade, muitas das vezes as pessoas olham e às vezes, né, discrimina, né? Fala que não, está ali porque errou, merece estar ali. Na verdade, todo ato tem sua consequência. Aquilo ali foi uma consequência. Não quer dizer que eles vão viver, né, toda a vida executando aquela mesma atitude que fez eles parar ali. Por trás disso tem uma necessidade da família, né? Quem sabe pode estar passando falta de alguma coisa, né? Tanto alimento e saúde, às vezes pode estar enfermo. Então, às vezes, a saída
é entrar no mundo do crime. E a gente procura estar conscientizando as pessoas que por trás daqueles jovens que estão ali, tem pessoas maravilhosas que às vezes a gente, por ver, a gente julga, mas quando a gente começa a conversar, a gente se surpreende, que vem uma pessoa maravilhosa e infelizmente o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. É o que ele tem feito, matar, né, os sonhos, destruir famílias e destruir também a credibilidade da imagem e semelhança do Senhor, que somos nós. Quem quiser colaborar, quem quiser conhecer esse trabalho, é só procurar a Igreja Novo Tempo, né? A Assembleia de Deus Novo Tempo. Vocês vão estar passando todas as informações também. Isso, né? Na verdade, a carência maior é Bíblia, porque todo tanto de Bíblia é pouco. Nós ganhamos, direto a gente ganha Bíblia, mas todo tanto é pouco, porque um presídio ele é rotatório. Sempre sai um, mas entra outro. Sai um, entra outro. Então, todo tanto de Bíblia que a gente tem é pouco. E se a cidade de Patos de Minas, a população se conscientizasse, o tanto que é valoroso esse trabalho, o tanto que sai o benefício para a cidade, né? Que as pessoas saem dali com outro pensamento. Não sai com o mesmo pensamento que entrou. Às vezes, um entra com o pensamento de vingar, quando chega ali, conhece a palavra e aquele pensamento já vai embora. Outros entram com o pensamento agora, da próxima vez que eu sair, eu vou fazer pior. E quando sai, já sai com um pensamento renovado. Ok, bom. Marcos, vamos, para a gente finalizar, fazer novamente o convite. Então, domingo, dia 18 e dia 19, segunda-feira, aniversário do 6º ano, então, da Igreja Assembleia de Deus Novo Tempo, aqui do Major Jerônimo. Isso. Várias atrações, participação de toda a comunidade, não importa a religião, acho que nesse caso não importa a religião. É aberto ao público, não só Assembleia, né? Isso, não só os evangélicos, mas é aberto para todas as denominações, né, religiosas, porque nós estamos ali levando a palavra do Senhor, não importa, né? E também, deixando a deixa aí, vai acontecer aqui em Patos, através da Igreja Assembleia de Deus Novo Tempo, o segundo extensão dos Gideões Missionários, onde tem em Santa Catarina, em Camboriú, e vai ter o segundo Gideões Missionários aqui da última hora, aqui em Patos de Minas, novamente. Já sabe a data já, não? É dia 11, 12, 13 e 14 de maio, né? Que vai ter aí um dos preleitores muito conhecidos, Samuel Procópio, um pregador abençoado, e os outros demais a gente vai deixar para as pessoas. A pessoa vai se preparando para isso. Vai se preparando, então. Vai ser uma bênção. O primeiro foi uma bênção de Deus, e o segundo, creio que vai ser melhor ainda. Eu quero agradecer aqui a presença do William Reis, que é pastor, vice-presidente, né? Isso. E também do Marcos Vinícius, que é o presbítero na Igreja Assembleia de Deus Novo Tempo, aqui da Major Jerônimo. Isso. Sucesso lá. Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, com certeza vão querer ouvir essa palavra de Deus com vocês lá e comemorar também, né, esse trabalho evangélico, esse trabalho de evangelização que vocês fazem aqui na nossa cidade. Parabéns já de antemão por esse trabalho. Obrigado. Tá, e esperamos todos lá, né, no dia 18, a partir das 7 horas. Ok. Bom, nós vamos terminando aqui o programa Entrevista de hoje, agradecendo, é claro, a você de casa, você amigo telespectador, você que nos acompanhou nesta quinta-feira. Você vai ficar agora com o programa Super Desconto, com a Flávia Faria, e logo depois, na sequência, tem o NTV News com as principais notícias de Patos de Minas e da nossa região. Tenham todos uma boa noite.